Não, ninguém faz samba só porque prefere. Força no mundo nenhuma interfere sob o poder da criação. Não, não precisa se estar nem feliz nem aflito, nem se refugiar em lugar mais bonito, em busca da inspiração. Como assim? Como que não precisa estar em lugar nem feliz, nem aflito, nem se refugiar em lugar, nem se refugiar em lugar mais bonito? Nós hoje vamos falar sobre o poder da criação, porque está começando o programa Fuzue, programa que reúne artistas de diversas áreas, gente do teatro, do cinema, da televisão e do teatro. Estamos começando tudo. E ao vivo, a Regiana já saiu ali para atender a porta, que a filha mandou mensagem. A gente está chegando. Olha, hoje tem de tudo aqui. Tem poesia homo-afroerótica, tem samba para sogra, tem as tretas das redes sociais, tem dica de filmes e séries. E vamos ver se agora já está tudo resolvido, que a gente vai começar com o som, porque a sogra, que é uma figura que já foi cantada assim, muito, de uma forma, vem com novidade com ele, que é cantor, ator, compositor, El Pavuna. Manda aí, Pavuna, bem-vindo ao Fuzue. Muito boa noite. Cheguei, hein? Ó, agora veio. Muito boa noite, prazer enorme estar aqui com todos vocês, queridos. Vai ser uma noite maravilhosa, assim eu espero. E essa é a minha singela homenagem à minha sogra e a todas as sogras do Brasil. Diz pra família que eu sou bom rapaz, minha sogra é boa demais. Me deu carro e botou kit gás, minha sogra é boa demais. A filha briga, mas ela é da paz, minha sogra é boa demais. Me deu net com vários canais, minha sogra é boa demais. Quer me dar um emprego lá na Petrobras? Ai, minha sogra é boa demais. Quando eu tô com preguiça ela faz, minha sogra é boa demais. Bancou viagem pra Minas Gerais, minha sogra é boa demais. Mas quando ela bota o vestido lilás, rapaz, minha sogra é boa. Eu sou pobre sambista, o pai é flamenguista e já sabe que eu sou tricolor. A mãe dela é estrangeira, humilde maneira, gostou do Pavuna e bancou. De família nobre, esqueceu que eu sou pobre. Tua filha quer ser minha mulher, me acha estiloso, bacana e charmoso, reclama se eu uso boné. Ela gosta que eu sou pagodeiro, sabe que eu não tenho dinheiro, pra sua filha poder ajudar, dar a ela um filho e um lar. Roupa e colégio particular não vai rolar. Ela me convidou pra jantar, tá cismada que eu tenho que engordar. Ela reconhece minha situação, vai no samba e cantar meu refrão. No Fuzue vai na palma da mão. Ela diz pra família que eu sou bom rapaz. Bora! Minha sogra é boa demais, me deu carro e botou kit gás. Minha sogra é boa demais, a filha briga, mas ela é da paz. Minha sogra é boa demais, me deu net com vários canais. Minha sogra é boa demais, quer me dar um emprego lá na Petrobras? Diz, minha sogra é boa demais. Quando eu tô com preguiça ela faz, minha sogra é boa demais. Banco viagem pra Minas Gerais, de avião, tá? Boa demais. Mas quando ela bota o vestido lilás, minha sogra é boa demais. Minha singela homenagem à minha sogra e a todas as sogras do Brasil. Estamos começando, então, o programa Fuzue com a minha sogra é boa demais, com ele que é cantor, compositor, ator também, que está lançando álbum novo. Já a gente vai falar do álbum novo. Por enquanto, vamos ficar com a sogra. E o programa Fuzue está demais aqui, porque a gente vai falar muito sobre criação, porque olha a nossa telinha aí, convidados super especiais, tem poeta, tem cantor, compositor, tem atriz, diretora e roteirista. Então, a gente vai falar muito de criação, como é que é esse processo de inspiração? Será que vem de traumas, de amores perdidos, de amores que estão chegando? Por exemplo, a sogra. A Pavuna, essa sogra que inspirou essa música tão romântica, é a mesma que é atual ou já ficou para trás essa sogra?
Não, essa sogra já ficou para trás. Tem bastante tempo que eu fiz essa música, mas ela continua. Eu tenho muita sorte assim na minha vida. Eu sou um rapaz muito abençoado, né? Então a minha sogra atualmente, ela também é maravilhosa. Então essa música se aplica perfeitamente a ela também. Tenho muita sorte, sou muito feliz com a minha sogra na minha vida. Eu acho que eu estou destinado, né, a ter uma sogra assim. Acho que essa canção me abençoa de alguma forma. Mas eu fiz essa música, cara, já tem uns para lá de uns 10 anos. Como eu te falei, né, anteriormente, eu fiz essa música sentado no chão do metrô. A gente está falando aqui do poder da criação, né, dessa coisa da inspiração. Eu acho que a inspiração ela não tem hora para chegar realmente. Então, inspirado nessa coisa de ter uma sogra que era genuinamente muito boa comigo e uma grande parceira. E no samba, como você falou, a gente sempre teve essa figura da sogra retratada de uma forma vilanesca, né, ironizada, ela sempre estigmatizada. Assim. Então eu achei interessante a gente explorar um caminho diferente para a sogra dentro do samba e do Partido Alto. Acho que fui feliz nesse samba. Muito, muito feliz. Agora, a vez que já tem 10 anos, as namoradas que você fez, você namorou depois disso, elas não ficaram com medo de você, não? Por causa dessa relação com a sogra? Eu quero pegador de sogra, inclusive. Que isso, não. Eu não sei, nem fui um cara tão namorador assim na minha vida, né? Eu tive poucos relacionamentos. Atualmente eu sou muito bem casado com a minha parceira, Júlia Bosco, que é inclusive também minha empresária, trabalha junto comigo, a gente tem um trabalho. Está assistindo aqui. A gente aí, mandou mensagem aqui no chat, tá online aí? Beijo, meu bem, aí, tá vendo? Tá online vendo tudo. Qual era a pergunta mesmo? Já até esqueci. Não, não. Se as namoradas não ficaram com medo, porque essa relação que você tem com a sogra é muito íntima. Não, então, essa música, a sogra original da canção, ela amava isso, e a minha sogra atual, Dona Ângela Bosco, também ama a canção, se diverte. Inclusive, mandar um beijo para ela. Beijo, Dona Ângela, te amo. Minha família. Daqui a pouco tem mais papo com o Tauan El Pavuna. Vamos falar, inclusive, dessa dupla personalidade, Tauan El Pavuna. Boa noite a todo mundo que está chegando. Estou transmitindo aí para vários lugares, YouTubers, vários perfis do Instagram, Facebook e companhia. Boa noite a todo mundo que está chegando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem chegado. Hoje a gente vai falar de muita coisa. Vamos falar de poesia, de samba, samba dos histórias do poder da criação. Depois a gente vai falar mais sobre os processos de criação. Vamos falar também sobre os embates que estão acontecendo no Congresso. É rico contra pobres? Será esse Congresso? Ai. Vamos falar também, quem sabe, sobre modernidade líquida e o Bauman. E vamos falar, lógico, também sobre poesia erótica. Com ele, que já está aqui com a gente, Jordan, vencedor do prêmio Caio Fernando Abreu de Literatura 2023. Bem-vindo, Jordan. Obrigado, Ale. Obrigado pelo convite. Boa noite para todo mundo aí. Dizer para o Pavuna que eu adorei a música. Fico imaginando se a sogra foi tão bonita assim, imagine para a namorada, como deve ser. Quero conhecer esse repertório, viu? Tamo junto, obrigado. Olha, rapaz, essa história de sogra aí é uma pegada que fica todo mundo feliz, né? As sogras ficaram felizes porque elas sempre estão maltratadas, o de Cló tem a história lá também, que é da tradição do samba e tal. E hoje, como estamos muito amorosos, vamos logo pedir para o Jordan mandar uma poesia homo-afro-erótica. Claro. Homo-afro-erótica. Estou aqui com o livro Coisa Feita, que é meu livro, foi lançado pela editora Reformatório, o livro que ganhou o prêmio Caio Fernando Abreu. E daí eu escolhi aqui a poesia chamada Baobá para ler no início desse nosso papo. Perdão, mostra a capa pra gente. Deu pra ver? Agora sim. Deixa aí que nós vamos botar em close agora. Dois pretos apaixonados na cama, é o nome do livro. Agora sim. Agora eu tô ver também. Então vamos lá, eu vou ler a poesia aqui para vocês. Eu sei que você diz por aí que eu não paro de sonhar, que eu devia manter os pés no chão, ver distante de cada vez, deixar o tempo calar. Mas é que eu amo quando você dança pelado e bebe vodka. Eu fico cheio de ideia doida, escrevo poesia homo-afro-erótica. E nem sei o que dizer quando você me ajuda a lavar os meus dreads enquanto eu passo shampoo matizador no teu loiro pivete. Terminamos de tomar banho e você molha tudo quando se sacode. Brigamos pela toalha, até perceber que não estamos mais de pau mole. Você é o cara mais de exatas que eu conheço, mas só tem versos livres quando você me beija. E soneto, quando você percorre meu corpo com seus longos dedos.
Por você, eu atravessaria uma savana inteira montado numa zebra. Enfrentaria leões gigantes, hienas, búfalos e rinocerontes. E essa é uma hipérbole que, em partes, quer dizer que eu estou aqui para quando você estiver bem, mas também estarei aqui nas suas crises de pânico e de ansiedade. Você disse que eu não paro de sonhar, que eu devia manter o pé no chão. Mas, vamos pensar em casar. Agora não, mas vamos pensar em casar um dia. A gente chama Erika Hilton para fazer nossa cerimônia. Convidamos todos os nossos amigos e fazemos uma puta festa na Parelha Luzia. Ao invés de trocar aliança, aquele bagulho cristão e europeu, a gente planta um baobá. E ao longo da vida cuidamos dele como se fosse uma casa. Um quarto só para nós dois, o nosso lar. Na sombra dele poderemos almoçar todo domingo. Já pensou um dia a gente ter 2 pivetinhos para cuidar e amar? Um menininho e uma menininha. Um pretinho todo enfocadinho, dengoso e cheio de estilo. Torce pelo Memphis como você, mas na quadra faz cesta de 3 como eu, é o meu pupilo. E uma filhinha de Ansan com resposta na ponta da língua para tudo. Apaixonada por futebol, samba de roda e rock and roll. E um dia quando eu ou você partir daqui para o Orum, faremos o velório na sombra da nossa árvore ancestral. Uma despedida simbólica, porque eu tenho certeza que para nós dois nunca vai ter ponto final. E tem uma coisa importante que a gente já precisa combinar. Na próxima vida, eu serei o que mantém os pés no chão. E você, o que não para de sonhar. Que lindo. Está explicado aí o prêmio. Está explicado aí o prêmio Caio Fernando Abreu de poesia, que é um prêmio importantíssimo, que abriu muitas portas, né, Jordan? Abriu. Acho que várias coisas começaram a acontecer depois do prêmio. Eu te contei um pouquinho da história, né, de como eu cheguei no prêmio. Comecei a escrever poesia para o Slam. Eu participo de batalhas de poesia, que se chama o Slam, né? E daí comecei a escrever poesias para participar dessas batalhas. Depois de um tempo, comecei a escrever outros formatos de poesia também. Juntei tudo isso num livro, fiz promessa para o Luciano Bonfim, e aí aconteceu. Eu ganhei o prêmio lá em setembro, outubro de 2023. Com o prêmio Jambinha na premiação, né, a publicação do livro Coisa Feita. A publicação aconteceu no finalzinho do ano passado, e daí tem acontecido coisas incríveis, sabe? Diversos convites, como esse aqui agora, participar de um programa tão legal, sabe? E outras coisas que têm acontecido de lá para cá. E tudo isso, de certa forma, aconteceu depois do prêmio Caio Fernando Abreu. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente fala mais com o Jordan, que vai ter mais poesia erótica. Você já teve uma sogra boa demais ou um sogro bom demais também, Jordan? Difícil. Nesse nível para fazer música ainda não, mas estamos aí. Não, mas que Venete, que montou kit gás, alguma coisa assim, não? Rapaz, até agora não. A única coisa que acho que a sogra com quem eu convivi fazia, era um cuscuz maravilhoso. Até hoje eu tento reproduzir o cuscuz dela e não consigo. Mas somente como é? Gatunete, eu esqueci o nome. Kitnet. Me deu um gatunete. Mas adorei, não tive ainda. Gatunete com vários canais, não consegui ainda. Gatunete é bom. Aí é uma sogra mais econômica. É uma sogra mais econômica, essa do Gatunete, né? É boa, mas sabe economizar quando precisa. Ô, Pavuna, se a sua sogra fosse um filme, qual filme ela seria? Se minha sogra fosse um filme? Uma Linda Mulher. Vai dar confusão mesmo esse negócio. Não vai nada, gente. Milton, eu não sei se você vai estar se preparando para dizer alguma coisa, mas eu tenho certeza que tem um complexo freudiano por aí, viu? Olha só, deixa a gente passar aqui para a Regiana, já volto a falar com todo mundo. Boa noite, a turma está chegando aí. Estamos aqui com o Fuzuê, programa que reúne sempre artistas e pensadores de diversas áreas, gente do teatro, cinema, da TV, pensamentos sobre a nossa contemporaneidade cada dia mais louca. Estamos aqui com o cantor, poeta, compositor, e agora vamos para ela, que também é multiartista. Ela é atriz, ela é diretora, ela é escritora, ela é roteirista, ela está na TV, no teatro, no cinema, tem bordões inesquecíveis do humor, e já a gente vai falar. Bem-vinda, Regiana Antonini. Obrigada, querido. Adoro estar aqui, você sabe disso. Adoro participar. Adorei a sogra, adorei a poesia. Vocês são maravilhosos. Que bom estar aqui com vocês, dividindo esse espaço.
E olha, quem está assistindo a gente, daqui a pouco pode falar da sogra também, se você tem uma sogra boa demais. Estamos te transmitindo também para o Instagram, se você está assistindo pelo Instagram, manda lá para o YouTube, porque no YouTube a gente consegue colocar aqui. Nos Instagrams, Facebooks e Spotify da vida, a gente não consegue colocar aqui, mas já vi que tem muita gente pelos Instagrams aí da vida. E, Giana, você também já teve uma sogra boa demais, porque a Giana, ela tem alguns casamentos, assim, mas, bem, ficaram bem no casamento. E as sogras foram boas demais, Giana? Olha, eu tenho uma sogra maravilhosa, graças a Deus, né? Porque mãe de filho é complicado, você sabe, né? Rola o ciúme, essa coisa toda, mas a minha sogra é maravilhosa, graças a Deus. Tive outras que não foram tanto assim, mas essa é incrível. Porque tem uma unanimidade de sogra boa, que eu estou até estranhando aqui, todo mundo elogiando as sogras, o mundo mudou. Parece, né? Eu acho que o mundo mudou, né? Que bom, né? Que bom, que bom. Que bom. Então, agora, daqui a pouco, vai ter outras músicas aí. A gente já vai chamar o Pavuna para cantar o sucesso do novo álbum que ele está lançando também, Florezinha, um poema. Daqui a pouco tem mais poesia erótica aqui com o Jordan. E agora eu queria saber já da Regiana, que ela está vindo aí com uma peça que a gente vai falar daqui a pouco, que é o da Pá Virada, mas queria que você já falasse do Clube da Cena, que também está chegando por aí, Regiana. Ah, sim, o Clube da Cena, dia 9 de julho, estreia, é uma idealização, um projeto da Cristina Fagundes, que é uma roteirista incrível, uma atriz maravilhosa também, e são 80 pessoas envolvidas, né? Então, no Glaucio Gil, toda semana é uma peça diferente, são 5 autores, a gente escreve cada uma cena, né? Aí os diretores são sorteados e os atores também. Então, eles ensaiam em uma semana essas esquetes, essas cenas curtas, e apresentam toda quarta-feira uma peça diferente, né? E assim, o tema dessa vez, esse Clube da Cena já tem 8 anos que a gente faz, né? E esse ano o tema é comédia de terror. Então, assim... E é a primeira vez que você está escrevendo terror, Regiana? É a primeira vez. Nunca me arrisquei nisso, não. Apesar de gostar muito do tema, nunca me arrisquei nisso. Então, o bom do Clube da Cena é que a gente pode se arriscar, né? Que a gente pode brincar e experimentar coisas que a gente nunca experimentou, né? Porque a peça é o seguinte, se você viu, você viu. Se você não viu, você não vai ver mais, né? Então, cada quarta-feira é uma peça diferente. Que vai ser lá no Teatro Glaucio Gil, toda quarta-feira, 9 horas da noite. Quarta-feira, na saída do metrô, facinho. Exatamente, na Arco Verde. Isso. E já eu quero já dar dicas aqui de algumas estreias que estão rolando de amigos. Nossa querida Nina de Pádua está estreando o espetáculo amanhã, lá no Barra Point. O Diabo em Mrs. Davis, espetáculo solo dela. Estarei lá. E de quinta a domingo, não percam, porque é sensacional. Quinta, sexta, sábado, acho que é 7 horas da noite. A Nina é uma querida, ela fez Orgasmo Telepático comigo, uma peça que a gente fez em 98. Foi maravilhoso, assim. Pois é, e a Regiana está aí. Também daqui a pouco tem mais dicas que a gente vai dar aqui, porque tem muita gente estreando coisas. João Pinheiro está fazendo show esse final de semana no Rio, e tem muitas outras coisas acontecendo de parceiros e amigos nossos que estão sempre aqui no... Nilton voltou, que bom, estava esperando você voltar, Nilton. Nilton nos abandona. O Nilton, que é parceiro nosso, que está no time Fuso, ele é professor de antropologia, é antropólogo, e hoje vamos falar também um pouco sobre política, né, Nilton? Abre o mic, Nilton. Sim. Falaremos, porque a conjuntura está animada, né? Então, temos um tanto quanto questões para conversar. Meus amigos, vocês têm um embate infindável aí entre Congresso e governo federal. É a história de IOF, que no governo anterior estava maior, mas agora que baixou, eles estão dizendo que está alto. É curioso. Então, a gente vai falar muito sobre isso, vai falar também dessa questão dos pobres contra ricos, né? Medida PIX, emendas PIX e tudo mais. Mas antes, a gente sabe o que a gente quer também? É falar de
Vamos falar sobre criação já, mas eu queria aproveitar antes. O Tauan tá com esse óculos do Tauan e é invocado, rapaz. Eu estou, rapaz. Obrigado. Para conversar com vocês, eu tenho que colocar uma coisa assim que dê uma cara mais de intelectual. O cara é foda mesmo. Ô, Pavuna, você está chegando aí com um álbum novo. Vou também. Vou ficar todo de óculos agora. Vou até tirar. Eu não consigo, tem que ser de perto só. Álbum novo, Flores e um Poema, que já tem sucesso novo na praça. Mas eu queria começar com o título. Como é que você chegou a esse título aí, Flores e um Poema? Flores e um Poema. Esse álbum ali é um álbum que eu estou muito feliz, assim, realizado de ter conseguido colocado aí, dividir ele com as pessoas, né? A gente que compõe, assim, a gente sempre trabalha muito para conseguir dividir a nossa obra com as pessoas, fazer a nossa música chegar na galera. Então, sempre que a gente consegue editar um álbum, assim, lançar, é uma alegria muito grande. Eu acho que esse é o meu segundo álbum, né? E eu acho que ele evidencia, assim, um processo de amadurecimento meu, pessoal, artístico. E esse título, Flores e um Poema, foi uma sugestão da Júlia, que está aí assistindo a gente. É um verso de uma música do álbum que chama Enredo de Cinema. É uma música que a gente vai fazendo ali uma analogia com a história do cinema, né? Falando de uma relação. E a gente tem esse verso, né? A gente diz: chegou ao fim o nosso enredo de cinema. Me deixa sair de cena, eu só quero sair de cena. No camarim eu te deixo flores e um poema. E aí a gente fez o recorte dessa frase para colocar no título do álbum. E é um álbum que eu tenho deixado assim, muito contente com o feedback que eu tenho recebido das pessoas, em ver as músicas chegando aí na galera, como a gente já falou, música sendo trabalhada no rádio, Marola, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Então, eu estou muito feliz com o resultado desse trabalho, espero que ele ainda nos traga muitas alegrias. Você está mais para fazer música e letra, ou de repente você tem alguma inclinação maior, ou depende do parceiro, da parceria? Eu escrevo muito sozinho, né? Eu demorei muito assim para começar a escrever em parceria. Tenho poucos parceiros, mas eu costumo escrever muito sozinho. Assim, eu acho que a composição é um processo muito pessoal, assim, e por isso que é tão difícil, eu acho, assim, da gente encontrar parceiros, sabe? Porque você tem que realmente ter uma sinergia, assim, tem que ter um diálogo muito, muito sincero para a gente conseguir construir junto uma obra. E eu não tenho muito assim essas métricas, não. Assim, a inspiração ela não tem muita regra, né? Ela só vem, bate a nossa porta e a gente vai traduzindo ali. Então, às vezes, a letra já vem com uma melodia, ou às vezes vem só uma melodia e uma ideia de um tema, né? A gente fica ali solfejando algumas ideias de frase e depois para escrever. E também acontece, às vezes, da música já vir pronta numa pegada só, você já vir com toda a ideia ali pré-estabelecida. Então, varia muito, assim, de caso para caso. Olha só, vou pedir para escutar logo Marola para esquentar aqui, porque hoje está um friozinho no Rio, meus amigos. No Rio, se você está aí pelo Rio de Janeiro, está um lugar que está frio, puxa um vinho, puxa aquela cachaçinha. Se você não está muito do álcool, toma um cappuccino, chama um cappuccino, aí um chocolate quente, para ficar aqui com a gente, porque hoje o Fuzuê é só diversão garantida, que tem muito papo, tem dicas de filmes e séries, tem poesia, tem aconchego, vamos falar de criação, de Marola também. Então vamos ouvir Marola com o Pavuna. Vamos nessa, nossa Marola, disponível aí em todas as plataformas de música. Marola, 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 tá de marola pra cima de mim, eu tô posturado e você no pagode, fazendo o que pode pra eu ficar afim. Marola, 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 tá de marola pra cima de mim, a vontade não passa, me beija, me abraça, que eu tô facinho. Eu cheguei, parei, te olhei, logo pensei, de hoje não pode passar. Pois sempre que eu te vejo, o desejo insiste em nos incendiar.
Vou tentar pela 10ª vez gastar todo o meu português. Quem sabe assim você vai reconsiderar. Hoje tá fazendo mais um mês e você tá nesse talvez. Tá cheia de marola pra gente se amar. Marola, 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 tá de marola pra cima de mim. Eu tô posturado e você no pagode, fazendo o que pode pra eu ficar afim. Marola, 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 tá de marola pra cima de mim. A vontade não passa, me beija, me abraça, que eu tô facinho. Vai marola, 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 tá de marola pra cima de mim. Eu tô posturado e você no pagode, fazendo pode pra eu ficar afim. Vai marola, 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 tá de marola pra cima de mim. A vontade não passa, me beija, me abraça, que eu tô facinho. Muito obrigado. Pavuna, tá facinho. Tá facinho, Pavuna? Então, eu tô facinho pro amor da minha vida, Júlia Bosco, que eu tô doido pra daqui a pouco encontrar, porque vai fazer uma viagem longa e a gente vai ter um momento mesmo? Agora, então eu tô facinho para ela. Eita, Lili, ele tá facinho. E falando nisso, já que a gente vai falar agora sobre o poder da criação, fazer uma rodada geral aqui todo mundo, sobre como é que esse processo de inspiração, de criação, a gente deixou uma pergunta no ar pro Pavuna. A marola ajuda a compor? Ajuda? Não vai ajudar? Ajuda. Cara, assim, eu acho que a gente se colocar, se sensibilizar assim diante da vida, né, ajuda a se conectar com esse lugar da criação, sabe? Então, quando você está quando você está exercitando essa sensibilidade, esse olhar para as coisas aparecem assim diante dos nossos olhos, né? A gente começa a enxergar no pôr do sol, que para muita gente é cotidiano, que a gente passa na correria da vida e não nota, sabe? E de repente você olha para aquilo e aquilo te traz inspiração. Ou um dia como o de hoje, um dia nublado, chuvoso, um dia frio. Todas essas coisas eu acho que elas são gatilhos assim para a gente. Tá tudo aqui, sabe? Tá tudo por aqui. A gente só tem que olhar com atenção e acessar o mistério da vida que nos cerca, né? Então, acho que sim, essas marolas da vida estão todas aí, basta a gente ter olhos de enxergar. O cara é poeta, rapaz. Isso é com a bola aí. Eu sou da Pavuna somente. Pavuna, meu compositor é poeta, e afinal de contas, como você disse, todas essas questões que, de alguma maneira, podem levar a um rebaixamento da consciência, colaboram também para uma maior integração e um olhar mais poético também sobre a vida, né? Sim, claro. É dionisíaco, não é? Dionisíaco. As coisas se misturam, né? Porque tudo, a arte toda, ela vai passeando, mora tudo meio que no mesmo lugar, né? E eu tenho essa sorte, assim, de ter esses dois solos sagrados onde eu circulo, né? O terreiro do samba, da roda de samba, e os palcos do teatro, né? Então, eu estou bem acompanhado, eu acho, assim, nesse âmbito criativo. Já a gente vai voltar para a Lorena, que ainda tem mais para falar de inspiração, de Marola e companhia, que aproveitar para passar para a Reidiana, que é escritora, roteirista, e está sempre com coisas novas, ela é impossível. Inclusive, ela escreve muito também sobre encomenda, né? Então, eu queria já perguntar, Reidiana, primeiro, Marola ajuda a criar? Olha, já me ajudou muito lá atrás, né? Hoje em dia eu não entro nessa marola, não, mas... Qual é a marola agora? É um vinho? É uma cerveja? Não, a marola agora, para mim, como ele falou, como o Pavuna falou, tá tudo aqui em volta, né? Então, assim, as minhas personagens saem muito da vida real, né? Assim. Então, às vezes eu vou para o metrô, eu fico ali observando, estou pescando personagens, sabe? Tá tudo aqui para gente. A gente tem que olhar o mundo com outros olhos, né? Assim, receber essas informações que mandam para a gente, né? Porque tá tudo aqui, né? E assim, quando eu fico sem inspiração, porque a inspiração ela não baixa, né? Você tem que correr atrás dela, né? Então eu vou caminhar, eu vou nadar, sabe? O aeróbico, né? O movimento aeróbico faz você pensar mais, abre mais a sua cabeça, entende?
Olha aí, tá vendo? Descobrimos onde está a marola. Está no aeróbico, que vai gerando serotonina. Lá atrás, uma vez, o Marcelo Sabac ligou para mim, eu estou falando de 1990 e poucos, tá? Ligou para mim e falou, Rediana, eu estou precisando de uma cena que a Lília Cabral está fazendo uma peça, solteira, casada, viúva, divorciada, e a gente não tem o divorciada. E era 10 horas da manhã. Eu falei, sei. Então, 6 horas da tarde eu passo aí para pegar o texto. Eu falei, você tá louco? Ele falou, quando a gente quer, Deus ajuda. E desligou o telefone. O que eu fiz? Eu fiquei louca. Falei, gente, louco. Aí eu fui nadar. Nadei. Quando eu saí da piscina, a peça já estava na minha cabeça. Cheguei em casa, escrevi. E aí ele chegou em casa 15 para 6 para pegar a peça. Eu falei, calma, porque não tinha e-mail naquela época. Ou era fax, ou era pessoalmente, tá? E aí ele chegou e pegou a peça e a Lília fez, entendeu? E ele não chegou 15 para 6, de sacanagem, não chegou 15 minutos antes, né? Chegou 15 minutos antes, eu falei, senta aí que não acabou o tempo para mim, não. Você fica aí sentadinho, e aí entreguei para ele, entendeu? Então, assim, o caminhar, o nadar, o correr, sabe, isso tudo me ajuda demais, sabe, a correr atrás da inspiração, né? A cena vem para mim, sabe? E às vezes... Tem uma coisa de observação também muito grande, né? Porque você tem bordões que você captura, né? Você tem que observar e você tem que escutar, seus ouvidos têm que estar atentos também, porque às vezes acontece a coisa na sua frente. Posso contar uma historinha? Claro! Estamos aqui para ouvir histórias. As pessoas mais ou menos da minha idade sabem que existia o Baixo Leblon ali, tinha o Rá, o restaurante ali, o Real Astoria. E a gente ficava ali de madrugada. Só localizar o pessoal aí, mais novo, tipo o Tauan, por exemplo, assim, que, rapaz... Não pegou essa fase, né? Não pegou. Baixo Leblon se encontrava toda a galera ali da arte, do teatro, do cinema, da música. Era de Cazuza, Domingos de Oliveira, Paulo Coelho, Paulo Coelho, estava ali. Todo mundo estava ali, nas calçadas do Baixo Leblon. Eu ia falar que eu estava na tua vida nessa época, eu não tinha nascido. Pois é. Aí a gente ficava ali, eu tinha uma turma muito grande, assim, saindo do teatro e tal, e tinha um casal obscuro ali, ninguém sabia que como é que fala, que um ficava com o outro ali. Aí, de repente, ele vira para ela e fala assim, vamos tomar o último drink lá em casa? Ela fala assim para ele, você vai me comer? Não, meu amor, eu não vou sair daqui do Leblon para ir para Botafogo para tomar o último drink. Então, você seja mais objetivo e fale se você vai me comer ou não. Menino, eu tinha acabado de chegar de Belo Horizonte, gente. Eu olhei aquilo e falei, que isso? Eu cheguei em casa e escrevi uma peça chamada O Último Drink, entendeu? Que Marília Pêra dirigiu. Olha isso. Olha, que chique. Entende? Então, assim, as coisas estão aí pra gente, sabe? Você tem que Perdão, Regiana, eu fiquei curioso. Ele foi e comeu a menina final? Não pode falar isso assim e deixar em aberto no programa. Eu não sei se ele comeu. Na minha peça, eu vou te dizer que não, porque ele teve uma crise de pânico e uma crise de ansiedade e não rolou, entendeu? Obviamente, né? Broxou, deu uma broxada. Tem 20 anos isso? 30? Isso foi em 1997, 98, por aí. 30 Olha, anos. A gente volta e fala para a Regiana ainda sobre o processo de criação. Deixa eu só voltar para o jogo, porque ainda tem que falar da peça nova que a Regiana está, que é da Pá Virada, que marca, inclusive, o retorno aos palcos da Débora Duarte. Jordan, para você, o Jordan gostou da história do vai me comer ou não, vai para casa, e o cara deu ruim, né? Eu amei essa história. Já vai virar poema. Não, e olha só, não quer dizer que melhorou a situação, né, Regiana? Ela continua igualzinha assim. Porque, assim, eu acho que é muito escancarado tudo, né? Eu acho ótimo isso, porque você resolve a situação, entendeu? Mas aí tem o enamoramento, tem aquela coisa do mistério, que acho que as pessoas perderam um pouco isso, sabe? É porque quando eu era mais nova, né, quando eu tinha a idade assim do Pavuna, sei lá, não tinha internet, não tinha... Se você queria encontrar alguém, você tinha que ir atrás dessa pessoa, sabe? Você não tinha WhatsApp, você não tinha Instagram, nada disso. Então, aquele frisson de querer achar, sabe? Era muito grande. Eu não sei se hoje ainda existe isso. É tudo muito fácil. Fácil que eu digo não é fácil porque rola rápido, não é nada disso. É fácil porque você sabe onde é que a pessoa está, sabe? Você
conversa com ela de outras formas, né? Assim, sem ser pelo telefone. Hoje em dia ninguém se telefona mais, gente. É tudo por mensagem. Telefonar para alguém chega a ser uma falta de educação, entendeu? Você tem. Não é isso mesmo. É. Como que a pessoa está me ligando? Como que a pessoa está me ligando? Isso é um incômodo. Como assim, né? Me ligando. Não, gente. Né? O Pavão está recebendo a ajuda assim, meu Deus, o pessoal está pegando pesado, o pessoal está louco, esse fuso é uma loucura mesmo. Eu tô recebendo o quê? Está recebendo ali uma escuta ali da Júlia. Esse programa é muito louco, as pessoas são alucinadas nesse programa aí. Ah, tá. Mas é isso, eu sou também, então tá tudo em casa. Jordan, então, querido, você vai fazer um poema sobre essa criatura aí também. Como é que é teu processo de criação com essas coisas? Como é que surgiu essa coisa de uma poesia mais erótica? Eu sou muito mais parecido com a Tá bem pequenininho aqui para mim, Regiana, né? É um Regiana. Eu funciono a criatividade, a inspiração, ela vem no lugar mais inesperado possível, sabe? É na rua, é no mercado, é na feira, é na balada. Você tá dançando Menina Veneno, papapá, numa balada, 3 horas da manhã, e vem ali a ideia. E eu tenho que parar, correr, escrever pelo menos um pedacinho, assim, para depois continuar. Um dia desse eu estava vendo o jogo do Bahia, um jogo super legal lá na Allianz Parque. Bahia contra o Palmeiras, o Bahia ganhando e tal. Aí do nada me deu uma ideia legal assim, corri lá, fui anotar. Quase que deixa o time perder, porque o que faz o time ganhar é a concentração do torcedor, né? E aí, enfim, é porque funciona assim. Eu acho incrível aquele poeta, aquele artista que faz um retiro de 1 ano e vai escrever um livro, e vai pesquisar, fazer um curso não sei aonde, sabe? E consegue escrever. Acho que para mim não funciona tanto assim. Acho que é a vida mesmo, sabe? A rotina. E é a rotina, não é a rotina do tipo, eu vou sair para, sei lá, andar no parque, ver as aves, o sol nascer e ver minha ideia. Não, é a rotina metrô, busão, ponto de ônibus, sabe? Coisas assim. E a ideia da poesia homoerótica vem um pouco, enfim, a criação, o processo de criar cada uma das poesias, ela vem muito a partir dessas circunstâncias, né? Mas ela parte também o conceito, né? Ela vem muito mais de uma perspectiva quase que acadêmica, né? Quando eu fiz faculdade de letras e aí quando estava na graduação, a gente estudava muito a poesia erótica e a poesia homoerótica. E eu não me enxergava naquilo ali, sabe? Eu achava uma coisa sempre que se referia a outros corpos, a outras vivências, geralmente pessoas brancas. E quando um homem negro se encaixava dentro da poesia erótica ou homoerótica, era uma perspectiva de animalidade, sabe? Aquele cara que vai meter, e vai gozar e tem um pau grande, que é uma característica extremamente racista, né? Um ponto de vista racista, que perpetua o racismo. E aí, quando eu comecei a me analisar naquelas poesias e não me enxergava, eu vi que nas minhas relações com outros homens negros era uma outra coisa, sabe? Existia uma espécie de berço ali. Existia uma espécie de acolhimento que a literatura até aquele momento eu não via dar conta. E aí comecei a escrever, a pensar nesse tipo de poesia que eu poderia criar, a pesquisar primeiramente, né, para ver se eu tinha sido escrito alguma coisa. E a partir daí que eu fui encontrando, comecei a desenvolver por conta própria e levar para o slam e levar outros formatos de poesia também para o papel. Depois disso, depois do prêmio, depois de algum tempo depois, eu fui conhecendo, né, outros escritores, como o Márcio Ricardo, que é de lá da Bahia, que escreveu Aos Meus Homens, que é um livro de poesia lindíssimo. O Moisés Alves também escreveu Mangue, que é um outro livro de poesia, onde os personagens, em geral, são negros. É homoerótico também, e que é incrível. O Gabriel Amorim, que é daí do Rio de Janeiro. Mas todos esses eu conheci de um ano para cá. Inclusive, na segunda-feira, eu fiquei super emocionado, porque o Márcio Junqueira, que além de poeta, né, e artista visual, ele é pesquisador, professor da UNEB, deu uma aula na segunda-feira sobre a minha poesia. Isso, para mim, assim, não tem preço, sabe? Uma aula sobre a minha poesia, onde ele pegou a minha poesia, comparou com um primeiro livro
onde existem personagens LGBTs no Brasil, publicados no Brasil, que foi Bom Crioulo, 5 anos depois, acho que, da abolição. E aí ele fez o comparativo desses 2 recortes. E o modo como ele foi encaixando meu livro ali, eu literalmente chorei, sabe? Porque eu fiquei assim, muito emocionado de entender, de dimensionar para que caminhos a minha poesia está seguindo, sabe? Que outros tipos de imaginários ela pode conseguir se desdobrar na vivência de outras bichas pretas, é assim que a gente se identifica, de outras pessoas negras também, e da própria literatura, sabe? E quando um professor de literatura de uma universidade pública pega o seu material, sabe, e vê a importância dele para aquele espaço, acho que não tem preço, sabe? Não tem valor. Acho que supera a minha própria existência, sabe? Então, para você não superar a sua própria existência, que a sua existência é superior, segura aí, Jordan, prepara uma nova canja poética para a gente, que eu vou fazer uma rodada aqui, e já precisa falar uma segunda poesia para a gente, super erótica. Então, escutou, está friozinho. Friozinho é bom para fazer coisas eróticas, né? Ficar ali acompanhado, no quentinho, com um vinho. Não, a Regiana está suando, está que nem eu, acho já. Está quente aí, Regiana? Ah, tá fechado, Regiana. É que eu tô com a luz bem na minha cara, entendeu? Sei. Eu também estou do mesmo jeito. Eu já liguei o ar-condicionado aqui. Pavuna que está no friozinho. Eu tive que ligar também. Diga. Estamos nesse processo de criação. Qual é para você aquele samba que você gostaria de ter feito? Que você olha assim, esse aqui, caramba. Nossa, tem muitos. Só para complementar uma coisa assim do que a gente estava falando do processo criativo, eu achei interessante como as coisas elas se complementam, né? A Regiana falou da coisa da observação, assim, que é muito importante, né? Até nós, enquanto atores, assim, na construção dos personagens, como a gente observa as pessoas ao nosso redor para construir essas personas, né? E o Jordan falou uma coisa também bonita sobre o cotidiano, né? E eu acho que no samba também a gente tem muito isso, né? No Partido Alto, principalmente, essa coisa da crônica, do cotidiano, essa coisa jocosa e tal. Então, a observação, o cotidiano e esse ato de se sensibilizar diante da vida, do olhar para as coisas, todas elas se complementam de alguma forma nesse processo criativo. Eu acho isso muito bonito. Sobre um samba que eu... Antes de você ir para do samba, você falou isso na pré-entrevista, por isso que eu gosto sempre de fazer pré-entrevista, que às vezes as pessoas... mas precisa, é bom na hora, mas a gente na pré-entrevista, a gente pega coisas que são super importantes para a gente trazer depois. Você trouxe um dado que eu acho que é muito importante, que outros artistas acabam, às vezes, rolando uma desconexão, né? E você falou da importância de estar lá, junto da comunidade, junto do salgueiro, para continuar com aquela vivência e retornar para lá, porque aquilo te alimenta de alguma maneira, né? Sim, sim. Eu acho, olha, sempre importante, assim, cara, a gente ter uma conexão muito sincera, assim, honesta com o que a gente está fazendo. São umas perguntinhas que eu sempre me faço, né? O que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e para quem eu estou fazendo. E eu acho que isso é muito importante, assim, da gente se manter sempre conectado, porque senão eu acho que a gente começa a inverter um pouco a ordem das coisas. Muito influenciado pela indústria, pela gravadora, pelo rádio, pelo algoritmo, a rede social que diz que você tem que fazer de um jeito ou numa escala produtiva X ou Y. E você começa a inverter a ordem das coisas, em começar a se adequar, a fazer muitas concessões para ter o seu trabalho aceito de alguma forma. E eu acho que a inspiração genuína, aquilo que realmente está tocando o seu coração e a sua alma, acaba ficando em segundo plano. E eu luto bravamente contra isso, assim, sabe? É uma coisa que essa é uma concessão que eu não faço, assim, sabe? Eu sou um artista meio resistente nesse aspecto. Então passa um pouco por esse lugar de ter o meu ritual. Eu sou um artista da favela, então assim eu tenho a minha casa na favela, assim, até hoje eu não moro na favela, eu moro aqui com a Júlia, numa casa e tal, que não é lá no morro, mas eu tenho a minha casa lá no morro, que é para onde eu vou para me conectar com a minha essência, sabe? Para escrever, para existir enquanto artista, porque eu acho que enquanto artista eu sou
aquilo ali, porque é de onde eu venho e onde eu aprendi tudo. Então, acho muito importante a gente sempre ter essa raiz, assim, né? Aquela máxima, né? Quem não sabe ou quem esquece de onde veio, certamente não sabe para onde vai, aonde quer chegar. E por isso que eu faço muita questão de me manter firme com as minhas convicções. Tem um lugar de pertencimento ali que está dialogando com as coisas que você vive e que abastecem a tua música também, a tua arte, né? Eu acho que o meu nome já traz um pouco isso, né? A coisa do Pavuna, assim, é o nome do meu bairro, para quem não sabe, quem não é daqui do Rio de Janeiro. Pavuna é um bairro da extrema zona norte do Rio de Janeiro, do subúrbio carioca, faz divisa ali com a Baixada Fluminense. E é um bairro, cara, muito simples, assim, residencial, que tem um histórico de violência muito triste, que é negligenciado assim pelo poder público, sabe? E ser um artista de lá, assim, é um bairro em que eu sempre vi associado a coisas ruins no telejornal, na notícia e tal. Então, ser um artista de lá e carregar comigo esse nome, que foi um nome que me foi dado, assim, né? Não fui eu que escolhi ser chamado de Pavuna, foi um apelido que me deram e a coisa ficou e eu comecei a assinar como tal. E num determinado momento eu entendi a importância disso, assim, o quanto isso era significativo, né? E eu realmente abracei isso e trago comigo, então eu acho muito legal, assim, quando eu vejo o meu nome no jornal, assim, e associado sempre a coisas de cultura, sabe? O Pavuna tá em tal lugar fazendo show, o Pavuna tá no teatro e tal. Eu acho isso importante, fico muito feliz e honrado com esse fato. Bacana, bacana. Eu vou já perguntar aqui de novo. O Pavuna, deixa eu só lembrar aqui. Boa noite a todo mundo que está seguindo a gente aí. Teve um probleminha ali com a transmissão para o Instagram, a gente já recuperou lá, tá? E a gente está transmitindo para vários lugares, inclusive YouTube, Facebook, etc. Nossa audiência maior também é sempre depois do pós-programa. Então, olha, você que está assistindo aí depois também, lembre de deixar sua curtida, seu comentário, seguir aqui o programa Fuzuê, seguir o Jordan. A gente depois vai botar aqui Jordan Pivete, usa o El Pavuna, que também está no Instagram, Regiana Antonini, que está lá, sigam todos. Afinal de contas, é de grátis, é 0800, você colabora com arte e cultura. Cada programa nosso aí, depois do pós-programa, até domingo, dá mais de 2, 3 mil visualizações, felizmente. Então, lembre também de acompanhar aqui o pessoal. E agora é VaptVupt. VaptVupt, aqui rapidinho, depois eu vou passar para a canja do Jordan. Mas então, Pavuna, depois eu vou para a Regiana também perguntar do personagem aqui já. Ale. O samba... Só um instantinho, Wilton, só fazer essa rodada aqui do VaptVupt. O samba perfeito, Pavuna, aquele que você queria ter composto. Caramba, VaptVupt, eu tô aqui pensando esse tempo todo que você está falando que é muito difícil. Mas eu vou na Jovelina Pérola Negra, Feirinha da Pavuna. Também aí fica perfeito, é um casamento na Feirinha da Pavuna, trouxe uma grande confusão. Sem dívida, sem me exibir. Isso aí das antigas. Só vim mostrar o que aprendi. Só vim mostrar o que aprendi. Isso aí foi a grande virada do pagode aqui no Rio, época do início de Zeca Pagodinho. Época de ouro. Galera... muito bom. Regiana Antonini, personagem dos sonhos. Pode ser de cinema, de televisão, aquele personagem que você diz, meu Deus, eu queria ter feito essa personagem. É como atriz ou está escrito? Não, como personagem, como atriz. Como atriz? A Odete Reutemann, né? Queria muito fazer essa mulher, entendeu? Porque ela é aquela vilã que todo mundo adora odiar, como a própria Débora Bloch fala, né? Então, adoraria ter feito. Ou também aquela personagem que a Cristiane Torlone fez com o Marcelo Serrado, sabe? Naquela novela Fina Estampa, que ele chamava ela minha deusa de não sei o quê. Enfim, aquela vilã. Eu gosto de vilã, né? Eu gosto de ser a malvada da história, né? Então, é sempre mais chico e mais interessante, né? E a Meryl Streep também, né? No Diabo Veste Prada também, que é incrível. Você só gosta de mulheres malvadas que divas e malvadas. Porque eu acho que eu sou uma diva, aquela louca, né? A gente tem que se achar, né, Ale? Senão... Não, só divas poderosas. E você está acompanhando a nova versão de Vale Tudo. Está gostando, Regiana? Eu tô gostando muito. Eu tenho que esquecer da outra, né? Você tem que esquecer da Beatriz Segal fazendo a Odete e entrar na onda da Débora, por exemplo, né?
Mas eu acho que a Thaís Araújo faz muito bem a Raquel. Eu adoro. Acho ela incrível, sabe? Que mais? Gosto muito. Assim, acho que a Manuela Dias soube fazer essa adaptação aí, criou coisas novas também. Eu gosto muito. Legal. Deixa eu olhar aqui que o Liliane Chechel mandou uma mensagem aqui interessante. Ó. Se eu fosse musicista, gostaria de ter feito Foi um Rio que Passou em Minha Vida. Clássico do Paulinho da Viola. Foi hino esquenta da Portela durante muitos anos, inclusive. E o Paulo César Pinheiro, que a gente... Continua sendo. Hoje é dividido com o Portela na Avenida, porque o Paulo César Pinheiro recebeu lá aquela missão, né, de trazer. A Clara Nunes pediu para ele, que era mangueirense, e fazer o hino para a Portela, e ele disse: não, mas a Portela já tem um hino definitivo, que Foi um Rio que Passou em Minha Vida. Só que ela encheu o saquinho. Posso falar um? Um samba? Claro que pode, aqui todo mundo pode tudo. Dona Ivone Lara, mas eu vim de lá, pequenininho, eu adoro. Eu não sei o nome, mas enfim, era um samba. Alguém me avisou. Exatamente. Então. Alguém me avisou. Fala, Niltinho. Nesse chão devagarinho, alguém me avisou. Pra pisar nesse chão devagarinho. Foram me chamar. Eu estou aqui, o que é que há? Vai virar roda de samba isso aqui. Vamos lá, vamos embora. Quer puxar aí? Puxa um trechinho aí, Pavuna. Então vamos embora. Já que pedimos, vamos nessa. Vou aqui, ó. Foram me chamar. Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar. Eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá. Eu vim de lá, pequenininho. Gente, eu sou desafinada. Eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Deixa eu só interromper um pouquinho, por favor. A minha também, agora eu quero a minha. Deixa eu só... Houve uma grande confusão. Deixa eu avisar uma coisa aqui rapidinho. Não, eu só quero dizer o seguinte, que a gente gosta de cantar junto, mas a gente tem que cantar junto de microfone fechado, porque dá delay, aí fica cada um cantando em tempos diferentes, é um inferno enlouquecedor. É o digital, é a magia do digital. É o digital. Amor, I love you. O Newton tá empolgado, olha só. Rapaz, o Newton pegou a barola aí agora. Acho que foi encerramento lá da UF hoje. Ô, Pavuna, posso pedir para você puxar de novo Isso. Então vamos embora. Viva Jovelina Pérola Negra. Salve o subúrbio carioca, salve a feirinha da Pavuna. Na feirinha da Pavuna houve uma grande confusão. Na feirinha da Pavuna houve uma grande confusão. É que a dona Cebola, que estava invocada, deu-lhe uma tapa no seu pimentão. Dona Cebola, que estava invocada, ela deu-lhe uma tapa no seu pimentão. Sem vacilar, sem me exibir, só vim mostrar, o que aprendi, deixa comigo, eu seguro o pagode, eu não deixo cair, sem vacilar, sem me exibir, só vim mostrar o que aprendi. Pronto, agora já. Mas não, tem que dar sorte, a gente tem que dar sorte aí. Eu tenho sempre que começar o pagode com essa música, senão dá azar. Assim, a gente tem que cantar ela, senão não abre os caminhos. Muito bem, tem que abrir os caminhos aí. Boa noite, todo mundo está chegando. Acompanhe a gente, que ainda tem mais papo com o Regiano Antoninho, que vai falar já aí do seu espetáculo da Pavirada. Jordan voltou, estava esperando ele voltar justamente para pedir a outra canja poética. O cara desapareceu aí. Será que o Jordan nos abandonou? Ele nos deixou, ele foi assistir Vale Tudo? Para onde que ele foi? Chegou época, a Regina foi falando da Odete Rocha, ele se empolgou, não. Manda aí pra gente, Jordan. Mais uma poesia. Muqueca de sirimone. Você vai precisar picar 2 cebolas cheias de água doce. Só pesar os melhores tomates da horta e gostar de cada um deles.
Refogue o alho no dendê mais africano, que é o dendê de Maragogipe. Acrescente leite de coco. Muito leite de coco. Bastante leite de coco. Acrescente leite de coco até o bairro inteiro notar que a gota cheia. Decore o prato com pimentões, cebola roxa e coentro. Sirva numa louça de barro esmaltado com refresco de pitanga geladinho. Enquanto ele come, olhe nos olhos do seu baiano, supondo que ele é o próprio Xangô. E você, o feiticeiro que enfeitiçou o rei de Oió com açafrão, hortelã, sal a gosto, manjericão e legumes, exaustos no vapor. Ele me surpreendeu que ele terminou antes do que eu esperava. Vocês sumiram aqui da minha... voltou. Não, Muito bem, já me diz uma coisa, essa poesia homo-afroerótica, você acabou, a família, como é que a família recebeu aí? Porque às vezes a família é aquela primeira assim, meu Deus, como você está colocando, dizendo isso, mãe, irmão, e tal, como é que foi a recepção? Eu acho que eu nunca procurei saber, sendo sincero. Acho que E eles nunca te disseram também. Tá ótimo. Minha família e o seu prêmio? E o seu prêmio? Isso quer dizer assim, nas famílias, às vezes essa referência, chancela, né? De um prêmio. Esse é o meu filho, ou esse é meu filho, enfim, é meu parente. Aconteceu isso, talvez? Não sei. Aconteceu, mas é isso, mas não entra nesse detalhe, entendeu? Mas não tem problema, não. Cada um faz o que É um grande escritor. Sim, é um grande escritor, exatamente. Vai até aí, até esse limite. Mas acho que as pessoas da minha família que acompanham gostam bastante, sabe? As pessoas que já tem uma abertura maior para falar sobre questões de sexualidade, de literatura até, entende? Então, acho que tem essa abertura e gosta, lê, pede para saber como é que está funcionando. Enfim, eles têm essa curiosidade. Outros não, outros vão até aquele caminho, até aquele lugar de dizer ele é artista, ele é escritor e ponto, entende? Acho que é por aí. Ele é diferente, né? E as pessoas ainda, se por acaso teve algum tipo de reação assim mais, vamos chamar, conservadora ou negativa, que absurdo falando dessas coisas aí, desse jeito, isso é coisa de comunista e esquerdista? Cara, você acredita que foi muito pouco, irrisório assim, a quantidade de pessoas conservadoras que tiveram contato com o meu trabalho e que se expressaram, pelo menos, sabe? Quando eu comecei no Islã, eu estava comentando, né, é uma ramificação do hip hop. E no hip hop e no rap, a gente vê muito daquela performance Mano Brown dos anos 90, aquela masculinidade super engessada. Quando eu comecei a assistir o Islã, né, eu via que até as mulheres tinham aquela coisa de, sabe? E daí eu falei, cara, isso aqui não é para mim, não. Só depois de um tempo que eu fui ver outros slammers, outros poetas participando, e fui entender um pouco mais, fui ver que era um espaço possível também. E aí, quando eu fui com esse tipo de poesia, a recepção ela foi muito calorosa de todos os lados, sabe? Todo mundo, do mais velho ao mais novo, ficou super empolgado. Eu lembro de algumas cenas em que pessoas das antigas do Islã, né? Poetas que têm, sei lá, 50, 60 anos, 15 anos de participar de Islã e tal. E outros poetas falavam as poesias, eles estavam conversando e tal. Quando era a minha vez, eles paravam de conversar para ver qual vai ser essa poesia nova do Jordan, sabe? Vamos escutar. E isso valeu ouro para mim, sabe? Significou ouro para mim naquele momento. Estava começando, dando os primeiros passos, e ver essa recepção dessa galera toda foi muito interessante. E do público também, né? No Islã é um sarau, não sei se todo mundo já foi no Islã, mas é tipo um sarau, as pessoas têm 13 minutos para ler a poesia, e no final, essa poesia no final da noite, na verdade, né? As poesias são eleitas, sabe? Então as pessoas dão nota de 10-0 para cada poeta que passa por ali. E aí, no final, quem leva o prêmio, por assim dizer, é o poeta que mais foi pontuado, né? Que recebeu mais notas altas. E daí, os primeiros que eu participei, quase todos eu ganhava. E aí tinha um público muito diverso, de pessoas mais velhas, pessoas mais novas.
a pessoas, enfim, conservadoras, pessoas mais progressistas. É um público bem diverso que costuma participar de slam. Pessoas héteros, gays, trans, enfim. E daí só teve um momento que foi muito interessante e eu entendi super porque aconteceu aquilo, né? Foi no Slam do 13, que fica na Zona Sul, daqui de São Paulo. E daí eu fui e mandei uma poesia pesadíssima, assim, sabe? E aí recebi uma nota, todo mundo deu 10. São 5 jurados, geralmente, né? Todo mundo deu 10. Só uma pessoa deu 7 e ficou todo mundo assim, o que aconteceu ali, né? Mas, enfim, é uma brincadeira, é uma competição, tudo certo. Aí depois do Slam teve um sarauzinho, assim, né? E aí esse cara que deu 7, todo mundo foi ler uma poesia, ele leu o Salmo 111. E aí todo Está compreendido, né? Já deu para entender tudo. Deu para entender, entende? Ai, meu Deus do céu, não é brincadeira, não. Meus amigos, olha, daqui a pouco tem dicas de filmes e séries também. Daqui a pouco a gente vai falar também com o Pavuna, porque ele também, além do samba tradicional, andou fazendo umas incursões aí, trazendo um pouco da MPB ali para o ritmo do samba, como música do João Bosco, do Geraldinho Azevedo, Dia Branco. Vamos pedir a ele um dia branco para daqui a pouquinho. Daqui a pouco tem os embates do Congresso e o governo federal, o IOF e companhia. Os amores também estão mudando, as amizades estão mudando, os amores agora estão líquidos. Trump e Musk. É um romance que não acaba ou já acabou? Será que está faltando uma boa sogra para o Musk, talvez? É que a sogra dele não é tão boa assim. É uma briga que não acaba. Mas a gente quer mais que eles briguem. Quero mais que eles briguem mesmo. Olha... Estou assistindo de camarote. Meus amigos, e falei assistir de camarote. Vamos para essa Regiane Antonini, que está com peça nova, chegando com nada mais, nada menos, com o retorno de Débora Duarte aos palcos, também com a presença de Surabia de Chevsky, direção de Bel Kutner, um espetáculo, e ainda por cima com a presença também de Lucas Mimura e texto de Regiane Antonini, já estreando aí. Dá para virada. Estreia dia 12 de julho no Teatro Fashion Mall. Eu tive a sorte e o privilégio, né, de ter essas grandes atrizes dando vida às minhas personagens, né? E essa mulher maravilhosa que é a Bel Kutner dirigindo a peça. Convido todos vocês para irem lá assistir. E quem é da Pá Virada? É você que é da Pá Virada e você aproveitou e colocou uma personagem lá da Pá Virada? É isso ou não? Olha, eu acho que eu sou um pouco da Pá Virada. Eu acho que a maioria das mulheres, né, elas são um pouco da Pá Virada, porque só da gente gerar um filho, né, a gente é da Pá Virada. Não tem como, não tem outra explicação para isso, né? Mulher que sangra, uma pessoa que sangra todo mês é da Pá Virada, né? Então, assim, essas personagens é a história de uma amizade improvável entre duas senhoras de mais ou menos 70 e poucos anos e um garoto de 22. Aí você vai falar assim, impossível. Não é impossível, porque um completa o outro, né? Vamos dizer assim. É só você enxergar o outro, né? Escutar o outro, ver como é que o outro é admirável, né? Assim, como é que ele tem coisas incríveis que você pode aprender com ele. Não só o jovem com a pessoa mais velha, mas o mais velho aprendendo com o jovem também, nessa troca de conteúdos, né? Então, a peça fala sobre isso. E a Débora é uma monstra sagrada, ela faz, eu fico toda arrepiada, eu até esqueço que eu escrevi o texto, e fico ali embasbacada com o talento dessa mulher, né? Então... vale a pena assistir, não só pelo meu texto, assim, mas assim, muito mais pela Débora que está ali. E o Lucas Mimura também é um jovem ator muito talentoso. E a Sura Berdichevsky, né, gente? Não precisa falar. Uma mulher conceituadíssima, né? Assim, incrível também. Então, vocês não percam lá da Pá Virada, até porque só o retorno... Sem falar que tem a trilha do Claudinho Lins, né? Que é um compositor também. Então, né, a luz do Paulo César Medeiros, o cenário do Sérgio Marinho, quer dizer, é uma equipe incrível, né? Claudinho Lins fez a trilha sonora lá do primeiro espetáculo que eu produzi há uns... nem vou falar quantos anos atrás, deve ter fazer tablado. Eu descobri que eu e o Tauan temos um personagem em comum, porque fizemos lá o Henrique Viana,
inspirado na obra do Salinger, o apanhador do campo de centeio. Vou aproveitar já para falar desse lado lá do Pavuna, porque também ele é ator, passou pelo trabalho. Você fez o Henrique Viana, que é um personagem delicioso, né, cara? Maravilhoso. Foi o meu primeiro personagem lá, né? Foi o meu primeiro ano estudando teatro. E já comecei assim, né, com o pé direito, com esse personagem maravilhoso, com essa história linda. Eu que era um menino vindo da Pavuna, assim, que não tinha nenhuma relação com o teatro, né? Nunca tinha ido ao teatro. A primeira vez que eu fui ao teatro foi no Teatro Tablado, já para fazer a aula, assim, né? E até é curiosa a forma como eu cheguei lá, assim, porque eu não tinha a menor vontade de ser ator, não tinha nenhuma relação com esse universo, mas eu tinha um amigo na escola que queria muito ser ator, era o sonho dele. E os professores falavam muito pra gente, assim, porque a gente era meio que duplinha da sacanagem, da bagunça e tal. E nessa coisa irreverente nossa, assim, né, os professores falavam: olha, vocês tinham que fazer teatro, vocês tinham que fazer teatro. De tanto ela falar isso, esse meu amigo ficou colocando uma pilha em mim: poxa, vamos pro teatro, vamos pro teatro. Eu fui parar no Teatro Tablado, eu cheguei lá e me apaixonei, assim, e não saí mais até hoje, né? Porque é aquela história, o Alê sabe bem disso, né, Alê? A gente que passa pelo tablado, a gente nunca sai de lá, né? Uma vez tabladeando pro resto da vida. E eu tive a alegria de viver momentos maravilhosos lá dentro, com profissionais incríveis, a Sura, que eu conheci lá dentro também, Fernando Caruso, o Lincoln, Lionel Fischer, toda uma galera, Kaká. E fui muito feliz lá, aprendi muita coisa lá. E eu não paro de estudar nunca, né? Eu comecei a trabalhar, fui fazendo coisas, já fiz coisas no cinema, na TV, publicidade, no teatro, mas eu amo essa coisa de estar em exercício constante, né? E essa coisa de me colocar de novo na condição de amador, assim, sabe? De voltar e de olhar para a nossa profissão como se fosse a primeira vez, com uma galera que está chegando agora e olhando para a profissão também pela primeira vez. Assim, eu gosto muito desse exercício, assim, de estudo, de pesquisa. Então, eu sou um apaixonado por esse ofício de ator, sou apaixonado pelo teatro, pelo audiovisual, assim, por contar boas histórias. A arte, aquilo que a gente estava falando das diversas maneiras de se comunicar através da arte, né? Eu comecei na coisa do samba, assim, mas eu sou muito feliz, assim, de ter conseguido ampliar a minha forma de me comunicar com as pessoas dessa maneira. E tá vindo aí nova temporada do Impuros, no qual você está, não é isso? Isso aí, tá chegando daqui a pouco, Impuros, a nossa 6ª temporada. A gente já tá quase 10 anos juntos aí, né? Eu cheguei lá da 2ª para a 3ª temporada. E é um trabalho que eu amo fazer, assim, uma série super popular. Eu que sou da Pavuna, da periferia, lá do Complexo do Chapadão, quando eu chego lá, eu sou uma celebridade local, né? Porque a galera toda assiste a série, vem falar comigo, me pergunta spoiler. Como é que vai ser essa temporada? Fulano vai morrer, fulano vai ser preso. E é mó barato, assim, né? Ver essa relação, porque foi meu primeiro trabalho, assim, com uma certa relevância na TV, né? Apesar de não ser na TV aberta, mas de experimentar essa coisa do feedback das pessoas na rua, né? Acho que a TV aberta dá muito isso para as pessoas, né? Coisa da novela, e eu consegui experimentar um pouco desse universo com essa série, com esse personagem que eu faço. Então é uma alegria muito grande, assim. A gente já filmou no final do ano passado, início desse ano, a temporada nova, que daqui a pouquinho deve estar chegando aí nos streams, né? No Disney Plus. Alô, Mickey, solta a temporada nova. Olha só, a gente já vou pedir daqui a pouco para tocar o Dia Branco nessa onda, mas eu recebi a mensagem, está se sentindo mal aí, Regiana? Ai, peraí, estou um pouco, minha pressão deu uma baixada, eu estou... Ô, Regiana, fique à vontade, de repente dá uma saída, se você conseguir, fecha a sua câmera aí, de repente, vê se você melhora, bebe uma água, alguma coisa, um açúcar, se você conseguir voltar, Jesus me abane! Jesus me abane, Regiana. Volta e fique bem. O importante é você ficar bem. Se você conseguir voltar, ótimo. Você é de casa. Eu peço a compreensão de vocês, mas realmente assim eu tô. Imagina. Melhoras. Tá? Vai lá. Vamos lá. Então, tá. Melhoras aí, Regiana. Se conseguir, você volta. Tá bom. Beijos. Beijo. Meu amigo, eu tô falando hoje, eu continuo suando. Liguei o ar aqui, tá indo para outro lugar, eu tô suando aqui ainda. Tá brabo, meus amigos. Olha só, vamos ouvir. A gente já vai falar do Congresso Nacional, mas antes, para preparar o nosso coração para um tema tão árido desse embate, dessa galera, dessas pessoas, vamos ouvir Dia Branco, Tauan, dessa sua incursão da MPB para o samba? Vamos nessa. Eu
Você falou dessa minha relação com o MPB, né? Eu sou um artista que eu gosto muito da música brasileira, de forma geral, assim, eu ouço muito de tudo. Então foi uma grande alegria, assim, né? Depois do meu primeiro disco, a gente ter esse momento de se permitir, assim, passear um pouquinho pela obra desses dois grandes mestres da música brasileira, João Bosco, que é o meu sogro e pai da minha companheira empresária Júlia Bosco, e de Geraldo Azevedo, que é o pai da minha também empresária sócia Gabriela Azevedo. Então são os dois pais assim que estão perto de mim de alguma forma ali, né? E é uma grande Você está bem responsabilidade. acompanhado, hein? Eu Você estou está muito bem acompanhado. Cara Estão. abençoado, Vem graças a Deus. cá, Diga. Pavona, estão Diga. pairando, não? Exatamente. Estão pairando Pairando. e nos abençoando, nos enchendo de inspiração e responsabilidade. Mas vamos nessa, Dia Branco. Um trechinho. Se você vier pro que der e vier comigo, eu lhe prometo só, se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, um pedaço de qualquer lugar, esse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor, se você quiser e vier pro que der e vier comigo, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor, se você quiser e vier pro que der e vier comigo. Disponível em todas as plataformas de música, Dia Branco, na nossa versão, humildemente, El Pavone. Como é que foi essa escolha aí do Dia Branco para entre o repertório você escolheu dentro do repertório do Geraldinho, é isso? Cara, então, essa é uma história engraçada, assim, a gente estava no estúdio terminando o meu primeiro disco, foi no último dia de gravação do meu primeiro disco, o Vídeo Céu da Zona Norte, às 5h30, que é produzido pelo Wilson Prateado, que é um grande mestre, ídolo que eu tenho. E a gente chegou no estúdio para terminar, finalizar algumas coisas, assim, ele falou, tem um presente para você. E eu falei, opa, vamos lá. E aí ele me mostrou a base do Dia Branco gravada, com arranjo de samba e tal, e eu fiquei... Todo mundo assim, ficou super assustado, se olhando, falou, gente, pelo amor de Deus, isso não estava no orçamento, não vou ter esse dinheiro para completar, não. Ele, não, isso é um presente. Vai lá no Aquário, coloca a voz que a gente vai gravar essa música, porque ele queria também, né, ter esse registro dessa obra maravilhosa do nosso mestre Geraldo Azevedo. E aí a gente gravou e amou o resultado. Assim, eu sou muito feliz, eu sou muito feliz assim, com o que a gente conseguiu construir nessa interpretação. Eu amo essa versão nossa do Dia Branco. E aí depois a gente falou, cara, agora a gente tem que gravar uma do Boscão também, né? Vamos fazer aqui um especial dos nossos, né, desses pais que estão pairando aqui sobre nós. E aí a gente gravou também uma do Boscão, Quando o Amor Acontece. Estão lá disponíveis nas plataformas de música. Sigam lá, El Pavona, inclusive no Instagram. Amanhã vai ter chuva lá no Instagram, eu já conheço. Os dias seguintes ao programa, chuva lá de seguidor vai ter lá no Instagram, mas sigam também no Spotify e nos companheiros aí da vida, todo mundo está aqui, o nosso querido Pivete, Jordan Pivete Musa, e o El Pavone, que também tem lá no seu canal do YouTube uns clipes para você se deleitar lá com outras coisitas também. Então, quem está assistindo, você que está assistindo depois, que a maior parte do pessoal também assiste depois, então sigam lá. Siga aqui também o programa Fuzumê e no Instagram em companhia. E a gente vai falar com o Nilton agora. A Regiana te mandou mensagem daqui a pouco. Vou aproveitar enquanto o Nilton fala para depois dar uma
piada aqui no que ela está falando. Vamos falar sobre Congresso. Ainda tem mais música, tem mais canja com o nosso querido Jordan, tem homoafroerótica, tem poesia com o Oxalofã, com o Exu, com todo mundo aí. Né? Tem uma coisa que me lembrou até aquelas histórias do Oxum, da trilogia, né? Que Oxum, Obá e Yansan. Xangô estava lá muito namorado, né? Da nossa querida Oxum, estava visitando Obá e Oxum aprontou lá com ele. Eu ouvi umas coisas do Jordan, me lembrou isso. Mas antes, vamos passar aqui para o Newton, porque o nosso país, meus amigos, não está fácil. A gente tenta brincar, a gente gosta de arte, cultura e de leveza, de humor, mas a gente também tem que olhar para a nossa realidade, porque a gente está passando um período muito complexo, difícil, que pode tomar caminhos assim muito complexos mesmo, porque o Congresso está pressionando tanto o governo federal aí que daqui a pouco fica na onda do ingovernável, não deixa nada passar, tudo num toma lá da cá que não tem fim. Falou, por exemplo, agora da questão de OF, dizendo que o governo federal passou por cima do Congresso, se vai ao STF, por exemplo, mas a gente deve lembrar que o IOF, por exemplo, é uma prerrogativa do governo federal. Então, se alguém tentou tomar alguma coisa de alguém, foi o Congresso. Não é isso, meu querido Newton, também professor de antropologia da UF. Manda bala aí, Newton. Então, gente, é exatamente isso, né? Essa prerrogativa é exatamente do executivo, né? É ele que tem que dominar as verbas, né? O orçamento da União, e o que a gente viu nos últimos 2 governos, Temer e Bolsonaro, o inelegível, é que eles abdicaram, né? Abriram mão efetivamente do orçamento para que o Congresso gerisse as verbas públicas, a tal ponto que a gente tem o quê? A gente tem as emendas PIX, que a gente não sabe quem fez, para onde foi, e não tem, não tem quem possa cuidar de saber para onde foi e quem fez. Então, chegou a tal ponto que, felizmente, o governo federal resolveu fazer aquilo que era seu dever há muito tempo, né? Que era peitar o Congresso Nacional, que está extrapolando o seu âmbito de atuação, né? É isso. E vocês estão acompanhando aí, Jordan, Pavuna, vocês estão acompanhando? Como é que vocês estão vendo esse cenário atual aí? Eu acho que, como o nosso professor Newton disse, o governo federal tem que fazer o seu trabalho para cima deles, e nessa guerra, nesse cabo de guerra aí entre os ricos e os pobres, eu estou sempre do lado dos pobres, do povo, por motivos óbvios, né? Então, se alguém tem que pagar uma conta, que seja quem tem mais, porque eu não tenho muito para dividir para dar, não. Pois é. Agora, o discurso do Congresso tem sido, não, porque o governo federal quer mais impostos, quer criar mais impostos, a gente já tem muitos impostos. Meus queridos, em primeiro lugar, o IOF, na época do Bolsonaro, era mais alto, era de mais de 6%. Ao apagar das luzes, quando ele estava no final do governo, ele reduziu para deixar a bomba para o próximo. Como é a cara dele, ele deixou o precatório também de bilhões para serem pagos. E agora, a tendência dessa briga é para tentar deixar o governo sem dinheiro, sem massa de manobra, porque o que eles querem é isso. O governo federal quer dinheiro para colocar nos destinos sociais, saúde, educação, Bolsa Família e companhia. E eles querem chegar a um ponto em que o governo não tenha dinheiro para fazer isso, para criar uma espécie de uma enorme crise. E aí, meu amigo, se alguém tem que pagar mais imposto, que sejam os ricos, porque taxar bilionário 10%. Não vai doer, né? Um pedacinho não vai doer. Não vai. Falando como professor, eu e vocês também, eu tenho um desconto de 27,5% na fonte.
E quem ganha mais de, sei lá, não desconta 2%. Das empresas, né? Da PJ. Quer E o dizer, incrível é a mídia também, né? não, Porque a até a mídia PJ paga 17 ou 15, né? Mas são essas pessoas que estão no mercado financeiro que elas não pagam 10%. Então, a gente está com um Congresso que defende efetivamente o latifúndio, o pessoal. Eu nem digo da indústria, porque a indústria está pouco participando, mas, sobretudo, o agronegócio, que mais? As igrejas, a Bíblia, né? é. Que também não paga nada e arrecada montanhas de dinheiro que financiam os atos do inelegível. Então, é delicada a situação. E antes de passar aqui para o Jordan, a gente também tem uma narrativa da mídia, dos grandes jornais, engraçadíssimo, porque eu vi essa notícia ontem no Jornal Nacional, o Jornal da Globo, e a história era de que o governo federal estava enfrentando o Congresso, quando é o contrário. Se a prerrogativa é do Executivo, do governo federal, e o Congresso vai lá para tirar a taxação, quem está se sobrepondo é o contrário. Além disso, a gente viu recentemente, foi anunciada a menor taxa de desemprego em anos. O dólar baixou. E o que a gente ouve na sequência? Os jornais se entrevistando dizendo assim, isso é muito perigoso. A inflação baixou. O desemprego diminuiu. A renda aumentou. Isso é muito perigoso para o país. As pessoas estão ficando com dinheiro. A inflação vai acabar. Gente, peraí. Se as pessoas estão comendo mais, isso é perigoso. Jordan, como é que você vê isso? Se me permite, Jordan, Diga. A questão do pleno emprego é crise. Pleno emprego, socorro! Pleno emprego, socorro, socorro, socorro! Quer dizer, a gente chegou a essa situação em que ter pessoas com carteira assinada é um problema. É verdade. Jordan, diga aí, como é que você está vendo esse cenário? Você está Perdão. preocupado? Está esperançoso? Cara, preocupado, mas muito mais por um viés macro, talvez, sabe? Eu vejo tudo isso muito pela perspectiva de que ano que vem já é um ano de eleição, sabe? A tentativa de se instaurar uma crise, tal qual já aconteceu no período da reta final de Dilma, alguns anos atrás, é inevitável, sabe? De lá para cá, nesses últimos 3 anos, tanto o próprio Lula quanto outras possibilidades de figuras políticas não trabalharam para projetar um ethos, para projetar uma imagem, para projetar alguém, sabe? Para uma substituição do Lula. E o próprio Lula também não fortaleceu a imagem dele para o caso de uma reeleição. Então, eu acho que eu vejo muito a partir dessa perspectiva de que, se instaurando uma crise agora, nessa reta final que o governo Lula já começa a surfar, as possibilidades de tanto o PT não conseguir se reeleger ou qualquer outro partido de esquerda não conseguir colocar ninguém no poder e, consequentemente, a direita, o fascismo ter uma brecha, uma abertura para retomar o poder é grande, sabe? Então, acho que muitas dessas narrativas que a gente está vendo na mídia esses últimos dias já começa a apontar para um caminho que pode culminar nesse resultado, sabe? E acho que nesse ponto me preocupa bastante. Obviamente, como o Pavona trouxe, né? A população pobre, a população em vulnerabilidade social, em vulnerabilidade financeira, em vulnerabilidade de moradia, de emprego, ela vai estar sempre penando e a gente precisa realmente estar se posicionando do lado deles. Mas, em compensação, o poder, a grande mídia, a comunicação está toda nas mãos de quem consegue direcionar o país para os resultados do ano que vem, sabe? Acho que uns 15 dias atrás teve a Bienal. Vou comentar rapidinho aqui, tá, gente? Esse ponto que me chamou bastante atenção, do ponto de vista político e tal. A Bienal do Livro aí no Rio de Janeiro. Eu não estava, mas assisti uma mesa via YouTube, onde estava a Monja Cohen, a Elisa Lucinda e o Chavoso da USP. Eu sou completamente apaixonado pela Elisa Lucinda. Para mim, ela é rap das raps em termos de poesia, sabe? E aí o Chavoso ele foi perguntado em relação a como é que nós vamos mudar, sabe, a realidade do Brasil.
E daí a monja ela se posicionou numa frente anti-armamentista, a um enfrentamento pacífico, por assim dizer, que é uma coisa que a gente já vem tentando há vários anos. A Elisa, não, na verdade, o Chavoso, ele trouxe a importância de uma luta incisiva, de um enfrentamento combatente, e daí a Elisa se contrapôs e disse assim, poxa, mas aí difere a democracia. E aí o Chavoso, por sua vez, sublinha, né? Mas que democracia? O que é que a gente conseguiu, de fato, construir com essa democracia que não tirou do poder as pessoas que estão no poder há mais de 500 anos, sabe? Então, eu acho que, outra vez, essas mobilizações das grandes massas, dos grandes meios de comunicação, sabe? Continuam se posicionando da mesma maneira que se posicionaram a vida inteira para colocar no poder quem eles acham mais, que eles vão considerar mais oportuno, necessário e viável, sabe? Então, acho que essa manobra me assusta. Me assusta não, né? Acho que me deixa outra vez em estado de alerta. O que é que está sendo planejado dessa coxia, sabe? E que resultado nós vamos ter nos próximos anos? Quando a gente pensa que os meios de comunicação têm patrocinadores e que os grandes patrocinadores dos grandes meios de comunicação são aqueles que têm muito dinheiro, acho que fica fácil da gente entender o caminho que isso vai tomando, né? Porque é sempre mais ou menos os mesmos grupos. Eram os grandes jornais, passaram as grandes TV, e hoje são os Big Techs. Não é à toa que Trump se aliou às Big Techs e que as Big Techs se aliaram com o Trump agora, porque é um caminho interminável. Exatamente. Mas a gente até pensa, poxa, mas hoje a gente tem internet, né? E que bom temos diversas pessoas se posicionando politicamente de uma maneira diferente das quais a gente via se posicionar nos anos 90, nos anos 80. A gente tem o próprio Chavoso, tem o Podpah, o Mano Brown tem um podcast. Então, tem um circuito gigante acontecendo. Em compensação, não circula 3% do que é uma TV Globo, por exemplo, sabe? Não, e que é o mesmo... Cine da Bocão na Bahia, sabe? Eu acho que mesmo independente da Rede Globo, dentro da internet, você tem muito conteúdo pago, impulsionado com milhões de reais. Aí não dá para competir. A direita investe maciçamente dinheiro, os grandes podcasts são de direita, a gente sabe disso, com milhões de dinheiro vindo do agronegócio, da bancada da bala, a música sertaneja. Até vou aproveitar para passar a bola aqui para o Pavuna, que eu perguntei para ele na chamada, se o samba está perdendo espaço, o que o Pavuna me respondeu? Essa questão financeira, ela faz muita diferença, né, em todos os aspectos, né, nesses políticos e nos culturais também, né? Na arte, por exemplo, a gente vê que, né, os números, é o que eu costumo chamar de indústria do milhão, né? Quando a gente tem esses artistas que são impulsionados pelo agronegócio, do sertanejo, e que você tem esses números que são irreais e inalcançáveis, né? Quando você não tem esse mesmo tipo de investimento, de financiamento. Você trabalha de uma forma muito mais orgânica e na rua, quase voltando à era ali do boca a boca, porque você não tem como competir com essa injeção de grana o tempo inteiro. Assim. Isso torna o cenário um pouquinho injusto e desequilibrado, mas eu acho que ainda assim a música popular, o samba, se mantém vivo, assim, da maneira que pode e que consegue. Assim, o samba, eu acho que ele está acontecendo na rua, eu acho que ele está acontecendo nas periferias, nas rodas de samba, ele no underground, né, longe da grande mídia da indústria do milhão. Talvez um ou outro consiga ali aos pouquinhos furar a bolha, e daí a importância também de sempre que a gente conseguir furar a bolha e conseguir um espaço, a gente olhar para trás, estender a mão e trazer o máximo de gente possível, porque só assim a gente vai conseguir de alguma forma reequilibrar, né, esse cenário para a gente ter um cenário cultural mais plural e mais condizente com o que realmente a pluralidade do Brasil. Se a gente pega ali anos 70, 80, sempre fala que a gente daqui a pouco vai ter especial Clara Nunes. Todo agosto eu faço o especial da Clara, porque ela é importantíssima na história da música, na história do samba, né? E foi a primeira mulher a vender mais de 100 mil discos, que não vendeu 100, vendeu 400 mil discos, trazendo não só o samba, mas a religiosidade afro-brasileira. Primeira mulher a fazer isso e cantar os orixás daquela forma, não só cantando, mas toda a sua movimentação cênica, etc, etc. Aliás, de repente, ver se consigo, depois eu aponto aí com a nossa querida Júlia, ver se o João faz um depoimentozinho para a gente aqui no Fuzue, porque no seu último disco, a Clara tem um disco que chama-se Nação,
que foi justamente a música que o João Bosco, Aldir Blanc e Paulo Emílio fizeram para ela, que dá nome a seu último disco. E eu tenho umas curiosidades lá para perguntar para o João, porque em uma das últimas entrevistas, a Clara disse que essa música, inclusive, ela teve que mudar a maneira dela de cantar para gravar essa música. Aí eu quero saber lá, que de repente, que se teve uma troca lá com o João, olha, canta mais assim e tal, não sei o quê. E também que a Clara disse que tinha um projeto dela de regravar um grande sucesso da Elis. E como eu sei que João e Clara estiveram num show em homenagem a Elis naquele ano, é possível até que fosse o Mestre Sala dos Mares que a Clara cantava num show que Clara, João Bosco, Luiz Gonzaga, Altamiro Carrilho e companhia faziam, que era o Sabor Bem Brasil, e que a Clara cantava, inclusive, o Mestre Sala. Então, eu tenho que tirar umas dúvidas. Quem sabe a gente consegue fazer essa ponte aí, o João dá uns depoimentos para a gente aí, esclarecendo esses pontos históricos. Todos nós queremos saber, né? Essas minuciosidades, né? Dos bastidores da música brasileira. Queremos. Porque daqui a pouco ninguém mais vai poder contar essas histórias, ninguém vai saber, a gente tem que saber. Né, de ter a gente registrar. Porque é a história do nosso país, de alguma forma, né? A música do nosso país. Tem um documentário do Paulo Sérgio Pinheiro, que está passando direto aí no canal Curta. Eu sei que eu estou pulando a pauta, né, Ale? Mas, enfim, que é sobre o Paulo Sérgio Pinheiro, que justamente ele fala da trajetória dele, e aí tem todos esses encontros com o Aldir Blanc, com a Clara Nunes, com ele foi casado, agora ele é casado com a cavaquinista Rebelo, né? Luciana Rebelo, falando dos filhos, mas tem toda essa coisa com a Clara Nunes, né? Mas é interessante porque... É bonito, vale conferir. Eu conheço, acompanho muito, e essa história do Paulo Sérgio Pinheiro com o Aldir Blanc é interessante, porque foram duas parcerias que se desfizeram, 2 casamentos. Não sei se foi problema de sogra lá também, mas o Paulo Sérgio Pinheiro era muito parceiro do Ginga, né? E o João muito parceiro do Aldir Blanc. Aí as duas parcerias se desfizeram durante um tempo, e aí um trocou de parceiro com o outro. Houve ali um swing de compositores, e o Aldir foi para lá com, enfim, uma história boa. A gente está começando a fechar aqui as nossas histórias, por isso que a gente queria conversar mais. A Regiana passou mal, nós tínhamos que perguntar aqui algumas coisas para ela e todo mundo, mas antes disso, vai ter música, lógico, a gente vai botar uma música aqui para o Pavuna fechar. Antes disso, Pavuna, se você tivesse um grande superpoder, aquele poder de super-herói, qual seria? Não vale aquela resposta de mim, se eu queria paz no mundo e tal. Qual seria um superpoder assim? Eu não sei se eu seria tão generoso assim com um poder desse nas mãos. Cara, o superpoder... caramba. Eu acho que perguntas fuzuísticas. Teletransporte é legal, assim. Eu acho que eu gostaria de me deslocar para onde fosse, assim, com muita facilidade, sabe? Teletransporte para uma pessoa, para um ser humano preguiçoso como eu, é maravilhoso, porque você está aqui, tem que ir lá na Pavuna ver a família e os amigos, já tô. Não precisa atravessar a linha do metrô inteira de novo, entendeu? Então, acho que o teletransporte é um superpoder útil. Certo. E hoje, por exemplo, você saindo daqui do Fuzil, você iria para onde nesse teletransporte? Eu acho que eu iria para Pavuna. Eu iria lá dar um beijo de boa noite na minha avó, assim, sabe? A chuva caindo lá no morro, assim, que é um negócio que eu amo. E eu acho que eu iria para né? Pavuna. Eu iria. Ô, Jordan, você, se tivesse teletransporte, você iria para onde aqui depois do Fuzuê? Eu iria tomar um banho de mar no Porto da Barra de noite. Isso vai dar em beijo na boca, que eu já vi. Com certeza. Você já deu muito beijo na boca naquela praia ali de noite, Jordan? Já de noite, de tarde, de dia, de manhã cedo, virado. A hora que você imaginar, eu já dei beijo na boca. E outras cositas mais. Outras visitas mais lá na Praia da Barra também. Meu Deus, ali é metade da minha vida do Porto da Barra. Quer dizer, eu gostaria, tá aí, um superpoder que eu gostaria de ter, de passar metade da vida no Porto da Barra e a outra metade querendo ir para o Porto da Barra.
Ô, Niltinho, se você tivesse um superpoder, qual seria? Eu gostei dessa coisa do teletransporte. É bom, né, rapaz? O cara tirou bem. Eu achei bonito isso. Eu gostava, como diriam os portugueses, eu gostava de estar com a minha mãezinha lá em Curitiba, passando aquele frio de 5 graus, 3 graus e tal, na madrugada, com ela lá, tomando chimarrão, talvez, e pronto, né? Aquele carinho de mãe, 82 anos que que ela tem, né? Tá certo. E tá perto dela, porque meu pai já foi, então é uma coisa de. Enfim, tá pertinho dela. Bom, você falou aí, eu vou pegar carona na sua, que é poder ter um tempo, assim, nem que fosse uma horinha de vez em quando, né? Com aqueles que já se foram, as personalidades e pessoas queridas que já se foram, a gente poder encontrar, pelo menos dar um telefonema, uma videochamada, assim, com as galera. Minha mãe também, que se foi repentinamente assim, saudade imensa. O pessoal devia liberar uma chamada, uma videochamada uma vez por mês, né? Tem celular aqui, porque não pode fazer uma videochamadazinha e tal, mas já que não tem, o que a gente vai? A gente vai, sem teletransporte, pedir para o Jordan fazer a sua última poesia homoafra erótica de hoje, e depois a gente vai para o Pavone para fechar, e depois, lógico, o serviço aí também do que o Pavone, onde é que ele está fazendo show, que ele tem uma agenda extensa que ele não guarda, eu já estou avisando logo. Jordan, o que está vindo por aí? E conta uma coisa afroerótica que de repente pode ser até lá na Praia da Barra também. Perto da Praia da Barra. Peraí, antes disso, você está namorando, Jordan? Tô aí solteiro. E está querendo namorar? Em São Paulo. Talvez não um namorado, mas um boy bem gostosão, assim, sabe? Para aquecer a noite. Jordan mora em São Paulo, é isso? Tô com saudade de sentir saudade. Oi? Jordan mora em São Paulo, perdão. Moro em São Paulo, exatamente. Eu sou baiano, mas moro aqui em São Paulo. Então, atenção, senhores e senhoras, e senhores e senhoras. São Paulo. Mais senhores, vamos. Senhores, manda lá. Senhores, por enquanto. Senhores, manda no direct lá do Jordan, se você estiver aí para São Paulo hoje, amanhã. Exatamente. Chama para um vinho, uma cachaça, um cobertor. Ou faz como a moça lá da balada. Você vai me comer? Ô, Jordan, se me permite, ler e El Pavona. Meu velho mestre, Gilberto Velho, sempre dizia assim: não podemos congelar as identidades. Então, Jordan, não congele as identidades. Não é congelar, né? Mas assim, o problema é que... tudo é possível. Tudo é divino, tudo é maravilhoso. Tá? Pronto, tamo aí, quem sabe, né? Vamos lá. Mas o Jordan está para jogo e, por enquanto, está mais para os senhores. Ô, Jordan, manda uma poesia para a gente poder... Diga. Perdão. A gente está falando de samba, né? Eu sou apaixonado por samba e tem um tipo de samba que eu gosto muito, que é o samba reggae. E aí, um dia, a gente estava falando, juntando com aquela informação que a gente estava conversando lá atrás, né, de inspiração. Um dia eu estava no meio do carnaval, me veio essa poesia aqui, que na minha cabeça é um samba reggae. Melanina e mel. Destilando brilho, melanina e mel, ele pegou minha mão no meio da avenida e beijou. Feito um anjo querubim que não mora no céu, ganhou meu coração e o bloco do Ilê já passou. Me carregue e me leve contigo nesse carnaval, eu quero ser só seu até o samba reggae final. Eu sou cria de Oxóssi, ele é cria de Ogum. Se eu tô do lado dele, não sinto medo nenhum. Dois pretos se amando na Barra Avenida. Manda Oxum descer para ver que coisa mais linda. Aí na minha cabeça, essa letra, né? Sabe aquela música da banda Reflexos, anos 90? Só que dos anos 90 vai lembrar. Madagascar ou Lodum? Madagascar ou Lodum. Acho que era Globo de Ouro, né? Sala Cavazana aí. Aí essa música esse refrão vai estar sampleado e a música fica mais ou menos assim. Destilando brilho, melanina e mel. Ele pegou minha mão no meio da avenida e beijou. Feito um anjo querubim que não mora no céu. Ganhou meu coração e o bloco do Ilê já passou. Me carregue e me leve contigo nesse carnaval.
Eu quero ser só seu. Até o samba final. Ei, sacanagem. Ah, pegou? Lindeza! Yes! É isso aí. Demais. Maravilhoso! A música tá pronta, rapaz. A música tá pronta. A música tá Lindo, pronta. lindo. Aí, você me Adorei. chamou de poeta mais cedo, nós temos aí um compositor também, tá vendo só? Como Ó. as coisas são interligadas. É tudo junto e misturado como é o fuzuê. É fuzuê. Olha só, agora vamos para a agenda sensacional de El Pavuna. Olha, todo mundo está assistindo a gente aí no Instagram. Eu não consigo colocar as coisas para cá, nem no Facebook, as mensagens aqui, mas tem um bocado de gente acompanhando a gente em diversas outras plataformas também, no outro canal do YouTube, idem. Felizmente, olha, amanhã e daqui a pouco todo mundo já segue todo mundo aí. Eu sei que amanhã vai ter chuva de seguidores lá para todo mundo. Obrigado aí pela companhia e vamos ver a agenda dele, que tem uma memória fantástica. Ele sabe tudo que ele vai fazer hoje, amanhã e depois. Tauan El Pavuna, o que está vindo por aí? @El Pavuna. Me segue lá nas redes sociais que a gente vai falando tudo que acontece, mas eu sei uma de cabeça, tá? Hoje é dia 2 de julho, né? Então, no dia 12 de julho, eu acho que é 12 de julho, sábado, 12 de julho, isso, sábado, 12 de julho, nós estaremos no Flamengo com um projeto que eu amo, que é a nossa roda de samba, intitulada Feirinha do Pavuna, né? Fazendo uma alusão ao samba clássico de Jovelina Pérola Negra, esse projeto que a gente começou lá em 2019 na Feirinha da Pavuna e que nos levou a lugares extraordinários, o maior deles talvez o palco do Rock in Rio, que a gente chegou lá com esse trabalho, levando essa identidade da Feirinha da Pavuna, cultural e sonora, e nós voltaremos com esse projeto, essa feirinha que é itinerante, né, que nasceu lá na Pavuna, mas que vai circulando por aí, e que no próximo dia 12 de julho, nós estaremos no Flamengo. Mais informações, @elpavuna e elpavuna.com. Nós temos um site também que está tudo lá direitinho. Se não tiver, a equipe vai colocar no ar agora e a galera vai poder conferir tudo. Mas segue a gente aí nas redes sociais, no Instagram, principalmente, que eu estou sempre me comunicando com a galera e fica tudo lá, não tem erro. Vídeo para todo mundo aí amanhã, inclusive, porque às vezes o pessoal hoje já está meio cansado, né? Amanhã, chuva de seguidores lá para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Tenho certeza que está mais de 100 seguidores aí para todo mundo. E a feirinha é a primeira feirinha transgênero do Rio de Janeiro. Era a feirinha da Pavuna, agora é a feirinha do Pavuna, não é isso? Pois é. A gente tem. E a galera estranha assim, fica, ué, mas feirinha do Pavuna, porque até associar e entender que o Pavuna, ou no caso eu sou o Pavuna, né? Rola essa confusão, mas no final de contas todo mundo se diverte. A gente costuma dizer que é a magia do abacaxi. Nós temos um abacaxi, que é o nosso mascote, o abacaxi da feirinha, e que tem um suco. A gente sempre toma um suquinho de abacaxi, entendeu? Um suquinho de abacaxi cheio de mistério e axé, para ficar todo mundo envolvido no samba da Jovelina. Sei. E esse orixá do axé aí é o quê? É um Oxóssi? É um Xangô? Hã? Comigo? E esse orixá esse que dá o axé aí é o quê? É um Oxóssi, é um Xangô? Ah, entendi. Aí vai do mistério de cada um, entendeu? Cada um que for tomar o seu, vai fazer individualmente ali, pegar o seu axé para fazer o seu trabalho. Entendi. Eu, particularmente, estou no axé do povo de rua para abrir os caminhos da bênção, né, no samba carioca. Muito bem. Então, eu já estou de vermelho e preto aqui, que não é Flamengo. Nosso querido Fluminense, Tauan! Que maravilhoso! De coração. Chegaremos lá. Fluminense fazendo bonito aí, honrando o Brasil e o Rio de Janeiro. Nós somos do Rio de Janeiro, cidade de praia e carnaval. E vamos nessa, vamos em frente, seguindo. Que dia! Que dia! Foi lindo aquilo, não conseguia nem assistir em pé. Eu assisti o segundo inteiro em pé. Não conseguia nem ir. Não tem outra possibilidade. Olha só, meus amigos, mostra a capa de novo, Jordan, do seu livro, por favor. O Coisa Feita aí, que está disponível em todas as livrarias. Aí, como é que está? Aí. Está disponível em todas as livrarias, está disponível no site da Amazon, no site da Reformatório. Mas você pode comprar comigo também, eu tenho alguns exemplares aqui também. Mando pelo correio, autografo, tudo bonitinho. Mostra de novo. Porque está acabando o primeiro lote. Eu não ouvi, você falou alguma coisa?
Mostra de novo a capa aí, Jordan. Mostra a capa agora. Isso, olha aí. Coisa feita. 2 pretos apaixonados na cama. Essa capa é um Linda artista capa. de lá do Piauí, do 7 Genê, um artista plástico maravilhoso. Tem essa imagem. Dentro do livro também tem algumas fotografias bem bonitas, algumas ilustrações bem bonitas. E é isso aí. Muito bem. A imagem do Jordan hoje está meio... Não, a imagem do Jordan, a imagem do Pavuna que está meio nebulosa. Nós tivemos umas questões técnicas aqui no início, o cavaco não entrava, depois não entrava a imagem, foi para o celular, mas acabou privilegiando. Mas hein? Rolou, certo, olha aí. Não rolou maravilhosamente bem, maravilhosamente. O cavaco funcionou bem, a imagem, você quer a imagem ali, porque entrou por outro lugar, a imagem está um pouquinho difusa assim. Mas é isso, meus amigos. A gente vai terminar já o programa Fuzue, mas antes, é claro, estica todo mundo. E eu vou pedir para o Pavuna terminar para a gente aqui com uma música em alto, bom som, com ritmo para cima, animado. No próximo encontro que ele tiver aqui, a gente vai perguntar também de onde veio esse nome, Tauan, por que ele escolheu também, e pais e famílias e tal, mas vai ficar para uma próxima, porque a gente sempre tem uma desculpa aqui. Nada acaba. A gente tem sempre que ter um gancho para trazer a pessoa de volta, meus amigos. Exatamente. Só chamar que a gente volta. Vamos lá. Então, para fazer um partido alto, para todo mundo que conhece alguma Sheila, manda para ela, mostra para ela esse samba. Só para deixar claro que essa história eu ajudei a compor, tá? Ela já chegou. Daniel Rosadas, JP Ribeiro, meus parceiros dessa canção, que chegaram para mim com essa ideia e eu ajudei a desenvolver, e ficou mais ou menos assim. Sheila trocou nosso lar por um outro AP. Sei lá por quê. Sheila por quê? Sheila trocou nosso lar por um outro AP. Sei lá por quê. Sheila trocou sem fazer cerimônia, não teve insônia, nem se arrependeu. Só soube que foi pra bem longe, pra lá de onde Judas as botas perdeu. Eu não sei até hoje o motivo, se teve incentivo, nem se despediu. Jogou qualquer roupa na mala no surto e saiu. Sheila trocou nosso lar por um outro AP. Sei lá por quê. Sheila por quê? Sheila trocou nosso lar por um outro AP. Sei lá por quê. Sheila, se vai me ligar, sei lá, se vai me atender, Sheila, será que se lembra o que eu fiz por você? Se eu te encontrar, sei lá o que eu vou fazer, Sheila, a saudade é tanta que eu vou me render. Sheila trocou o quê? Sheila trocou nosso lar por um outro AP. Sei lá por quê. Sheila por quê? Sei lá por quê. Sheila. Obrigado, gente. Prazerzão. Que maravilha! Sei lá por quê, eu também sei que tem que ir embora, é uma pena, a gente quer ficar por aqui nessa quarta-feira, dia 12 de julho, tem muita coisa boa. Samba é sempre bom, meus amigos, samba toca na alma. É a nossa música, é o nosso ritmo, é o nosso coração, nossa alma está ali. Obrigado a todos que estão com a gente hoje aqui no ao vivo. E você que está assistindo depois, lembre também de seguir os nossos amigos, deixe sua curtida e tudo mais. Tem mais Fuzue chegando aí brevemente. Obrigado ao nosso querido Newton Santos, aqui parceiro, professor de antropologia. A nossa querida Regiana Antonini, que sentiu-se um pouquinho mal e está estreando peça nova da Pá Virada, com Débora Duarte e companhia do Teatro Fashion Mal. Beijo super para a Regiana Antonini. Jordan, meu querido, estreando aqui no Fuzue. Bem-vindo e obrigado pela presença e sucesso para o Coisa Feita. Ô, padre aí. Cadê, rapaz? Eu não abri o microfone do Jordan. O que é isso? Será que houve um teletransporte de alguém maléfico? Acho que eu cliquei do lado do botão errado. Mas eu que agradeço, Ale. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui.
ouvir samba, falar de teatro, comentários incríveis do professorzão aí. Vai ser um prazer voltar aqui em outro momento, viu? Conta comigo para tudo. E boa noite, gente. Até a próxima, viu? Até a próxima. Axé, Saravá. A gente até já passou... conhecer seu trabalho, Jordan. A gente até já passou do horário aqui. El Pavuna também estreando aqui no Fuzue. Obrigado, querido. Eu que agradeço, El gente. Pavuna, Obrigado, que show. Obrigado, que gente. show Obrigado. do El Pavuna é esse? Boa noite a todos. Vamos encerrando o nosso Fuzue de hoje. Vamos embora. Adeus, mana. Vamos embora. Adeus, mana. Senhores no canto, mas leleô. Adeus, mana. Vamos embora, Rabeca. Meu canção, meu pandeiro. Minha viola de prata. Tamborim, meus companheiros. Adeus, palco, adeus, plateia. Eu vou para o terreiro. Adeus sol, adeus vento, adeus calor e claridade. A quem chegou dou adeus também a cidade. Eu vou partir, mas eu levo lembrança e muita saudade. Já estou com saudade de todos. Boa noite e até a próxima. Valeu, gente. Beijo, gente. Valeu, obrigado. Boa noite. Até a próxima.